Hi galera, eu não sei vocês, mas boca e mãos são uma das coisas mais complicadas de você aprender no começo do desenho, principalmente mãos, mas hoje, no vídeo de hoje, eu decidi que eu vou focar na boca. Um sketch de uma boca vai ser bem simplificado, como sempre, e a pintura de uma boca com a técnica da aquarela, do jeito mais simples possível, de uma maneira bem fácil, didática, para que todo mundo consiga fazer. Desenhar uma boca tem ali certos truques que você precisa pintar também, porque nossa boca ela tem formato, né? Ela tem curvas, ela tem linhas muito bem estruturadas ali, né? E muita gente sente dificuldade nisso, no fato de desenhar e de pintar uma boca. Então no vídeo de hoje eu decidi que eu vou desmistificar e vou ensinar vocês a desenhar e a pintar uma boca. O desenho vai ser um desenho bem simples, não vai ser um desenho focado ali, né, em detalhes muito da boca, porque isso aqui não é um desenho feito em grafite. Eu estou fazendo um rascunho para poder pintar, né? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais detalhado de como desenhar uma boca, vocês podem deixar aqui nos comentários, que aí eu trago um próximo vídeo ensinando realmente como desenhar uma boca com grafite, fazer todos os detalhes e tudo que é necessário para uma boca ficar o mais real e mais natural possível. Não esquece de curtir o vídeo se você gostar, de se inscrever no meu canal, de comentar aqui e de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu canal e que eu consiga trazer mais e mais vídeos sobre essa arte que eu tanto amo, né? Sobre o mundo artístico como um todo, porque eu amo o mundo artístico, seja ele qual técnica for e qual mídia a gente esteja fazendo. É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou começar pelo desenho, né? Vou fazer aí nesse sketchbook, e aí eu vou desenhar 2 círculos maiores e em cima desses 2 círculos maiores, 2 círculos menores. Aí geralmente eu começo pelo meio da boca, traçando ali mais ou menos a linha do meio da boca, né? A divisão entre o lábio inferior e o lado superior. Aí eu vou fazer como se fosse uma meia-lua na parte de baixo, seguindo o formato dos círculos. E em cima eu vou fazer um Vzinho, que é o arco do cupido, e vou ligar uma ponta do Vzinho de um lado da boca e a outra ponta do outro lado. Não tem muito erro. E em cima eu vou fazer o arcozinho do cupido, né? O formato do arco do cupido. E aí eu só vou meio que limpar ali, melhorar o meu traço e melhorar a grossura, né? E a força também com que eu coloco no lápis para poder dar mais ênfase. E aí eu vou começar a fazer as linhas da boca. Como isso não é um desenho no grafite, eu só vou fazer as linhas na boca mesmo para poder me atentar aonde a boca tá mais sobressaltada e onde ela tá menos, e também para na hora que eu for usar a aquarela eu conseguir pintar direitinho ali. E aí nessa parte de baixo da boca e na parte de cima ali mais pro meio, eu faço linhas meio que circulares ali na parte que é mais sobressaltada da boca, né? Maior, que é a parte mais carnuda da boca. Aí eu vou usar água, aquarela e vou passar o limpa-tipos para deixar mais clarinho aí o meu grafite. Para não apagar completamente, mas para eu conseguir ver aí alguma coisa ainda para pintar. Eu comecei com o magenta bem aguado, só para dar um fundo para a boca. E eu passei em quase toda a boca. Eu vou deixar as partes do centro do lábio inferior e um pouco ali no lábio inferior sem tinta, né? Porque são as partes onde tem maior incidência de luz, onde a luz bate e tem um reflexo ali de luz na boca. Depois eu fiz um tom de rosa, eu misturei para esse tom aí um pouco de magenta, vermelho e branco também. Eu uso branco só quando eu quero fazer rosa bem clarinho, porque eu não tenho um tom de rosinha bem clarinho, que era o tom da boca que tava na minha referência, para poder fazer alguma coisa. Aí eu uso branco.
porque o branco ele tende a deixar a tinta mais pastel. Mas eu queria esse efeito, então eu fiz isso aí. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o magenta, só que com o rosa. Eu deixei algumas regiões ali em branco, sem tinta nenhuma, e eu venho fazendo meio que esse zigue-zague aí para poder representar as linhas da boca. Faço isso em cima e faço isso embaixo. E aí eu só vou mudando, né, a intensidade que eu uso a tinta. Quanto mais água eu botar, mais clara a tinta fica. Quanto menos água eu botar, mais escura a tinta fica. E eu fiz isso para poder fazer as linhas. Eu botei uma tinta bem escura, sem muita quantidade de água, para poder fazer uns riscos que representassem as linhas do lábio, né? Aí vocês podem ver que na parte de cima é do meio para as pontas da boca, porque a parte de cima da boca, né, a parte superior, ela tem mais carne no meio, bem embaixo, perto do lábio inferior, e vai subindo. E aí é esse movimento que eu faço, de colocar o pincel na ponta do meio do lábio superior e subir em direção aos cantos da boca, né? E não tem muito segredo, eu faço mais tinta, né, uma tinta mais escura, e vou repetindo esse processo em toda a extensão da boca, com a parte mais escura e com a tinta mais clara. No caso aí dessa boca, ela tinha uma sombra bem escura em um dos lados, né, da parte inferior do lábio, e tinha uma parte bem escura. E aí eu vou escurecendo aos poucos, porque se eu escurecer de uma vez, não vai ficar natural, e eu preciso que fique natural, entendeu? A única coisa que eu faço mesmo é seguir as linhas da boca, né? E eu vou colocando mais sombra nas partes laterais do lábio, na parte de baixo e na parte do meio ali da junção, entre o lábio superior e o lábio inferior. Em cima, o lábio era bem mais claro do que o lábio de baixo, né? O lábio superior era muito mais claro que o lábio inferior. E aí eu deixo ele um pouco mais claro, mas depois eu vou voltar e botar mais um pouco de tinta. No caso dessa boca aí, eu decidi que eu não faria uma boca flutuando no meio do nada, né? Eu faria ele meio que a parte em volta ali do lábio no rosto, né? E aí eu peguei uma mistura de ocre com um marrom um pouco mais claro e botei bem clarinho ali em volta, porque eu queria aproveitar que a boca estava secando e eu não conseguiria dar tantos detalhes para a tinta não misturar. Porque a aquarela você precisa ter um pouco mais de paciência, porque você precisa esperar a parte de baixo secar, né? A tinta que você botou embaixo secar, para você aplicar mais tinta, porque senão você faz uma lambança. A não ser que você queira essa lambança, né? Às vezes o efeito que a gente quer, a gente precisa realmente que as cores se misturem muito uniformemente. E aí eu aproveitei que o lábio estava secando para poder fazer ali a parte de fora, as sombras ali ao redor da boca, né? Porque como esse lábio tinha uma parte bem escura em um dos cantos, ficou realmente com uma sombra bem... tinha uma parte ali, né, em volta do lábio bem escura. E aí eu vou representar isso na minha aquarela, só que eu vou fazer isso por parte, porque eu realmente preciso que seque. E aí eu vou colocando mais e mais camadas. Só que a gente precisa ter um certo cuidado, porque se a gente colocar muitas camadas no papel, ele tende a rasgar, né? Porque por mais que ele seja um papel bem resistente, ele ainda é papel. Então, quando você for fazer uma pintura em aquarela ou qualquer coisa que demande muita água, tem que tomar um pouco de cuidado para que não rasgue o papel. Então, a quantidade de água que a gente coloca é bastante, só que ela é comedida. A gente não vai encharcar o nosso pincel de água para não dar problema na hora da gente desenhar, para o papel não ficar muito encharcado. E aí eu só vim fazendo as outras sombras que eu vi que tinha no lábio, né, que eu precisava esperar a tinta de baixo secar.
que na parte de cima ela tinha uma corzinha mais escura bem ali no meio ali do lábio. E aí eu fiz isso. Você pode perceber que é uma construção de camadas. Por quê? Como o lábio eu preciso representar que ele não é chapado, né? Que ele não é 2D, eu preciso fazer camadas para representar isso. Então ali mais próximo do centro eu sempre vou fazer linhas mais arredondadas, né? E aí na parte de cima, quando eu preciso fazer uma contínua linha reta de tinta, primeiro eu faço as partes mais arredondadas, depois é que eu venho fazendo essa parte aí do meio aí da tinta, porque senão vai parecer que o lábio de cima ele é muito reto, né? A gente precisa construir camadas ali de tinta. E aí no meio eu vim escurecendo o meio do lábio, né? Que no caso seria meio que a sombra ali da junção entre o lábio superior e o lado inferior. E aí eu percebi que a sombra que eu falei que tinha na lateral ali da boca embaixo estava muito clara. Então eu misturei um pouco de marrom com um pouco do rosa que eu usei para poder pintar a boca. Em volta eu só vim escurecendo mesmo a parte de fora do lábio com aqueles mesmos tons, o marrom e o ocre, que eu misturei para fazer esse tom de marrom mais escuro. Porque eu senti que precisava de um tom mais escuro, né? Para representar realmente a profundidade ali. Porque esse lábio, ele não é um lábio muito chapado, ele é um lábio carnudo até, né? E aí eu precisava representar que o lábio tava sobressaltado ali do rosto, né? Isso também é um efeito que a gente precisa dar, por exemplo, em lábios maiores, né? Geralmente lábios maiores, eles são mais carnudos, então eles são mais sobressaltados. Então a gente precisa escurecer para dizer ali que tem uma sombra ali em volta, para representar que esse lábio meio que tá pulando do rosto, né? E aí ficou assim o lábio. Eu gostei muito, eu achei que ficou muito bom, muito realista. A aquarela, ela tem suas dificuldades e ela tem as suas facilidades, como toda e qualquer técnica. Eu sinto que a aquarela é uma técnica que abre muitas portas para você poder ter ali um autocontrole e você conseguir aprender outras técnicas com mais facilidade. Ela pode ser uma técnica difícil no começo, para você poder entender a quantidade de água que você deve usar no seu desenho, mas é uma técnica muito prazerosa e ela te dá controle para você poder aprender e ter mais facilidade com outras técnicas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que ele tenha sido de fácil entendimento e que vocês consigam reproduzir aí também. É isso, um beijo e até a próxima!